Qual a maior dificuldade, deixa eu só ver aqui, na profissão de vocês? Então, vamos começar com o Daniel. Qual a maior dificuldade, Daniel, que você acha? Cara, o que eu tive mais dificuldade, principalmente no começo, foi estabelecer um networking, tá ligado? No meio de tanta gente talentosa, o que vai convencer aquele cara a chamar você para fazer isso? Eu achei essa parte mais complicada. O resto é estudar, é treinar. Agora, isso é um bagulho que é muito importante e não tem um jeito certo de se fazer. Autopromoção, trabalhar você mesmo, a tua própria imagem. Um bagulho que até hoje eu tô aprendendo. Show, show. E o Ricardo, o que você acha sobre essa dificuldade? Cara, a maior dificuldade que tem para dublar é dublar, trabalhar. É alguém olhar para você e falar assim, esse cara aqui vai fazer alguma coisa. Essa é a maior dificuldade, mano, porque tudo na dublagem você aprende. Ninguém nasce sabendo. Você acha que o Briggs já entrou na primeira escala dele já sendo um monstro, tá ligado? Todo mundo, quanto mais você trabalha, quanto mais você trabalha, melhor você fica. Só que trabalhar não depende de você. E isso que é a coisa mais difícil, assim, que até hoje eu tô lutando contra, cara. Tipo, de meses muito bons para meses em que parece que tá no começo e parece que esqueceu tudo, assim. 3 meses que você trabalha, se você trabalhou 10 horas nos 3 meses é muito. E aí, mês que você mete 40 horas. Então, sabe, eu acho que o mais difícil de dublar é dublar, mano. É alguém olhar para você e falar assim, não, vou te pôr num projeto. Vou te escalar. É ser lembrado, é receber trabalho. Esse é o mais difícil, cara. Se dependesse da nossa boa vontade e esforço, tava todo mundo super trabalhando pra caramba. Eu não posso fazer live porque eu tô gravando, entendeu? Mas, tipo, depende. Acho que isso é o mais difícil, é não depender, mano. É não depender da gente. Isso pra mim é o mais difícil, que eu ainda tô tentando aprender a lidar com isso, assim, eu mesmo, sabe? Sim, sim. Tem uma questão assim, por exemplo, durante o ano, tem meses que tenha mais probabilidade de ter mais dublagens, outros não, ou também depende do seu conhecimento, assim, dos QI, né? O que indica, quem te conhece. Existem temporadas, tem altas e baixas, né? Eu não tenho tanta propriedade para falar porque eu tô há 4 anos na profissão. O Fih talvez saiba melhor que eu, mas o que eu sei é que geralmente começo de ano é fraco. Aí ele vai engatando, ele atinge o pico em setembro, outubro, novembro já começa a cair, só que se você tiver contato com o filme natalino, já sobe para dezembro, você começa a gravar só filme natalino. Entendeu? E aí janeiro, fevereiro, já cai, entendeu? Só que depende, eu conheço gente que nunca trabalhou tanto quanto trabalhou em janeiro e fevereiro. Depende muito dos seus contatos, mas no geral, esse ano, por exemplo, eu vi todo mundo reclamando de falta de trabalho. Então, todos os começos de ano são lentos. Eu acho que eu acho que eu não senti tanto o começo, porque foi aquele boom da Funimation lá, então tinha produção todo mês estava cheio de produção. Então, sempre você tinha escalinha, janeiro, fevereiro, março, mas esse ano, assim, eu senti bem essa queda. Mas eu acho que o Fih e o Daniel devem saber melhor que eu, porque eu acho que comecinho de ano cai, meio pro final cresce. Eu acredito que seja alguma coisa assim. Sim, sim. E aí, Fih, o que você diz aí sobre isso? Mas é isso daí mesmo, e depende muito do tipo de produção que você vai fazer. Esse tempo de pandemia, ele atrapalhou um pouco, ó, para a gente ter um parâmetro do que acontece, porque ele começou a funilar muito, começou a vir muita coisa, porque ficou muita coisa represada, os estúdios começaram a ficar loucos, porque tinha um negócio que você só podia gravar remoto, então não tinha dublador. Então, quem tinha home studio, começou a trabalhar muito. Então daí ficou um negócio maluco. Foram esses 2, 3 anos trabalhando muito, porque tinha muita coisa. Esse negócio da Funimation, que esses animes, depende muito das férias que tem, das produções. Por exemplo, os Estados Unidos tem as férias lá, daí eles param de trabalhar, então para de mandar produção. Depois quando volta a trabalhar, demora um tempinho até voltar para cá. Um desafio que é respondendo para a pergunta, o desafio é se manter ativo na profissão. É um negócio muito doido, porque tem, sei lá, no Brasil a gente cada vez mais produz ótimos dubladores que estão saindo de escola, estão se formando, é muita gente, e daí às vezes fica assim,
poucas pessoas com muito trabalho e muitas pessoas com quase nada de trabalho. É um negócio muito doido. Esse é o desafio da profissão. E dentro do que você falou, tem uma coisa que é meio polêmica, que às vezes as pessoas falam. Vocês acham que realmente existe a panelinha assim, de alguns dubladores que só chama fulano, ciclano? O que vocês acham? Cara, não precisa citar nome não, não dá pra ver. Vou te falar que existe. Eu vou te falar que ela tem um certo motivo para ela existir. O trabalho da profissão de dublagem é um trabalho muito industrial. Às vezes o cara manda um negócio, sei lá, tipo, tem esse filme aqui, 2 semanas você tem que entregar. O cara fica desesperado, ele vai chamar quem? Ele vai chamar quem ele já conhece, quem ele sabe que vai dar conta, quem ele sabe. Mas aí tem outro processo também, que o cara chama sempre aquele grupo e sempre aqueles estúdios ou aquelas pessoas vão chamar sempre só aqueles grupos e não vão dar abertura para as outras pessoas. Às vezes, sei lá, às vezes por falta de tempo, às vezes por não querer, às vezes por não ir com a sua cara, às vezes porque você é de um estado que você não é bem quisto, ou de um estúdio que você trabalha que não é bem visto no mercado. Daí, cara, existe panelinha pra caramba. O Nelson Machado falou uma vez assim, existe panelinha? Cria a sua ou entre em alguma. Eu vou além, eu arrisco a dizer que todo diretor tem a sua panela, todo. Seja ele um cara legal, seja ele um cara incomunicável, elite, estrela, assim, aos céus. Todos eles têm a sua panela. Eu acho que o que diferencia o quão esse cara tá disposto a te colocar na panela, porque, assim, não é clãs de RPG aqui. Tipo, se eu tô na panela do Fih, eu não posso entrar na panela do fulano, e eu odeio ele, a gente fica se xingando. Não, tipo, cara, as pessoas transitam entre os polos, entre os grupos, assim, e em teoria era para ser isso, bonito, belíssimo. Só que tem lugares que é trancado mesmo, assim, você não entra, tipo, pelos motivos mais bestas, assim. Às vezes você postou uma foto com um cara que eles não gostam, então ele já você não vai trabalhar ali. Demora 6 meses para vocês esquecerem que você postou aquela foto, entendeu? É muito frágil, sabe? Entendi. É complicado, né? Mas fazer o quê, né? E o Daniel, o que você fala? O que você acha sobre essa questão de panelinha, de contato? O que você acha aí, Daniel? Então, mano, não sei, eu não tenho tanta essa percepção do mercado quanto o Ricardo, porque eu imagino que tem a panela pra caramba, mas aí eu chego à conclusão de que eu não tô em nenhuma, mano, porque eu não sei, é porque na verdade, cara, eu entrei sem conhecer ninguém, sem ter nenhum amigo, sem ter nenhum parente, nenhum contato. No final das contas, tipo assim, dos cursos que eu fiz, eu fui o único que continuou na área, mais ou menos, ali, né? Então, eu não tenho bem esse esquema de conhecer as pessoas, de ter esse contato, ainda mais com tanto tempo gravando tudo remoto, né? Então, é um bagulho que eu ainda tô aprendendo a administrar. Então, eu acho que, eu acredito que provavelmente existem as panelas, e eu ainda tô tentando entender como elas funcionam.